No livro de Atos, capítulo 15, esse foi o versículo, no versículo 16 ao 17, algo aqui estava acontecendo na igreja primitiva. A igreja primitiva foi a primeira igreja estabelecida após Jesus, onde os discípulos deram continuidade a pregar a salvação, a curar os enfermos, expulsar os demônios, cumprindo o seu discipulado, não é isso? Ou seja, a vida de um discípulo. Então, naquele momento ali, os discípulos estão como boa ovelha, cumprindo o ídolo de Deus, pessoas sendo salvas, batizadas, outras cheias do Espírito Santo, curadas, libertas, vivendo uma novidade de vida. Mas, como toda a igreja, ali havia o líder da igreja primitiva, que era Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém. E ali Tiago, ele uniu os apóstolos no concílio, uma assembleia foi feita para estar conversando sobre determinados assuntos para o ajuste da igreja daquela época. Muitos gentios estavam se convertendo, e muitos estavam questionando a respeito da circuncisão. Então Tiago, ele começa a falar, Pedro se coloca, teve experiência também como o centurião da corte italiana Cornélio, aonde aquele homem não era judeu, mas era um gentio, mas ao ouvir a palavra foi cheio do Espírito Santo, batizado, começou a profetizar ele, a sua casa, e eles começaram a contar as experiências que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Pastor, mas que gentio é esse? O gentio é o povo que não é judeu. Amém? A gente chama de gentio. Nós somos gentios alcançados por Cristo. Deus, ele foi com um povo especial, um povo eleito, judeus, para iniciar uma grande obra. Ele começou com um povo judeu. Então, todos aqueles que não têm o sangue judeu são chamados gentios. Então, nesse momento aqui, a igreja estava se reunindo para ajustar algumas coisas, porque a circuncisão, que era um corte do prepúcio masculino, onde foi dado a Abraão, que marcava todo aquele que era descendente de Abraão, filho de Deus, eles estavam questionando: e agora, os gentios também precisam se circuncidar? E aí Pedro se coloca, Paulo também com Barnabé, dizendo das suas viagens missionárias: poxa, tem pessoas se convertendo, já estão falando em línguas, para que ele fazer isso? Isso é dado para o nosso povo, eles não precisam se circuncidar. A circuncisão agora é no coração, amém? A marca daqueles que são filhos de Deus. Então, nesse momento aqui é um concílio, e nesse momento, Tiago, ele faz uma menção do que o profeta Amós, no capítulo 9, versículo 11, ele cita. Então, Tiago, ele lembra, e ele fala: olha, na verdade Deus veio para todos, Deus, ele quer alcançar toda a humanidade, Deus, ele quer salvar, ele quer derramar da sua graça, mas todos nós temos que tomar a nossa decisão. Então aqui Tiago, ele fala, cita algo que Amós profetizou no capítulo 9 ao 11, capítulo 9, versículo 11, diz assim, deixa eu ver se eu botei aqui, depois disso, uma citação que o profeta Amós profetizou em nome de Deus. Deus usando a boca do profeta. Deus dizendo então: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, ou tenda de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento? Mas desde já, observe bem, Deus, ele fala que a sua vontade é reedificar o tabernáculo de Davi. Amém, querido? Algo que havia no coração de Deus. Se houver em Deus algum tipo de saudade, podemos dizer assim, Deus tinha saudade da tenda de Davi. E nós vamos estudar o porquê. A vontade de Deus é reedificar esse tabernáculo de Davi. Convido você a fechar seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. E eu peço que você também peça ao Senhor que Deus possa falar contigo de uma forma tremenda nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, e nós oramos, e como dependentes que somos, entendemos que Teu Espírito, que é o ministrador, toda a vida desse que fala, Senhor, a minha vida,
e que o Senhor possa liberar os teus remas, palavras, que possam gerar vida na tua igreja. Estamos aqui, Pai, para sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Estamos aqui porque somos dependentes, e a cada dia, quando somos perto do Senhor, nós crescemos em graça e fé, em maturidade e crescimento espiritual, em santidade, em discernimento, em sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Pai, que a Tua palavra possa produzir os frutos do propósito daquilo que ela está sendo enviada nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração. No nome poderoso de Jesus, e todos quanto creem digam amém, amém e amém. Amém. Queridos, eu não sei se você tem observado, mas nesse mês de julho, Deus ele começou a trazer uma mensagem na igreja, que também me marcou muito, sobre aonde nós deixamos Jesus. Eu não sei se você lembra, você que estava aqui no domingo, e foi uma palavra poderosa, onde nós lemos Lucas ali capítulo 4, aonde Maria e José esqueceram Jesus no templo. E eu até falei, poxa, é um tema onde nós falamos de intimidade secreta, que deveria ter uma conferência sobre isso. Eu acredito que Deus me ouviu, porque de lá para cá Deus está falando só nessa visão. E nessa semana passada nós falamos da mesma forma sobre um check-up espiritual. O homem deve examinar a si mesmo, não é o pastor, não é o irmão ungido, não é o cônjuge, mas o próprio homem deve fazer esse exame, porque vai te mostrar a sua realidade, como você está diante de Deus na sua vida espiritual. Deus estava falando de estar perto, e Deus está falando da consequência de estarmos longe dele. E hoje é uma continuidade daquilo que Deus deseja da sua igreja, que sou eu e você como templo e habitação do Espírito Santo. Então nesse momento aqui, queridos, em nome de Jesus, aqui é uma profecia de Amós capítulo 9, 11, citada por Tiago na igreja primitiva, no concílio, na assembleia, junto com os apóstolos. Ele fala que o desejo de Deus é exatamente esse: depois disso voltarei e reedificarei o tenda ou o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, tornarei a edificá-lo para que o restante dos homens busque ao Senhor. Queridos, se houver algum tipo de saudade no coração de Deus, essa saudade era exatamente do tabernáculo, da tenda que Davi estabeleceu para o Senhor. Quando nós olhamos para a história bíblica, você vai ver muitos templos, tendas que foram erguidas, inspiradas pelo próprio Deus. Deus tinha desejo, Deus se manifestava, as suas mãos estavam sobre o tabernáculo de Moisés, sobre o templo de Salomão, era uma inspiração divina. Então quando você olha para a história, você vai ver o tabernáculo de Moisés, você vai ver depois de Davi o templo de Salomão, você vai ver depois o templo que Zorobabel vem reconstruir, o templo que foi destruído. Mas a Bíblia me diz aqui algo tremendo, que a vontade, o desejo, aquilo que tocou no coração de Deus, foi o tabernáculo de Davi. Ele não expressa o desejo de reedificar o tabernáculo de Moisés. Ele não expressa o desejo de edificar o templo que foi criado pelo rei Salomão, edificado por ele. Então eu quero aqui começar, a gente passa um pouco na história, para você ter um entendimento. Eu quero falar sobre o tabernáculo, modelo, criado pelo próprio Deus, que foi o de Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 30, diz a palavra: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus lhe deu o desenho, o modelo do tabernáculo, em que Moisés deveria construí-lo. Quando você começa a estudar sobre o tabernáculo do Antigo Testamento, que era móvel, era montável e desmontável, onde o povo tinha que seguir a coluna de fogo, ou aquela nuvem de glória espessa que protegia do calor, e a coluna do fogo à noite, que aquecia o povo da tanto frio que era no deserto. E quando aquela nuvem se movia, o tabernáculo era desmontado e montado, porque representava a direção de Deus. Aonde a nuvem parava, ali o tabernáculo novamente teria que ser montado. Quando você começa a estudar sobre a construção do tabernáculo, você vai ver Deus sendo específico em cada tipo de material. De que maneira Moisés deveria construir o tabernáculo? E deveria ser conforme o desenho estabelecido por Deus, onde tinha o haste,
tinha o chamado também como pátio, o lugar santo e o santíssimo lugar. E ali Deus dava o tipo de tecido, a cor que seria utilizada, os tipos de objetos que deveriam ser feitos como utensílios do tabernáculo. Deus deu toda a construção, todo o desenho, se o material deveria ser de madeira de acácia, se deveria ser os objetos, utensílios de ouro, prata, pedras preciosas, tudo definido pelo próprio arquiteto dos céus, do próprio Deus. E Moisés, como boa ovelha do Senhor, ele fez exatamente conforme a vontade de Deus. Então o tabernáculo foi criado por uma inspiração de Deus, porque na verdade Deus, o seu desejo é de sempre habitar no meio do seu povo. O tabernáculo ficava no meio das tribos de Israel, ou seja, representava o próprio pedacinho do céu da terra, um lugar de relacionamento com Deus, um lugar de comunhão, de adoração, de ensinamento, aonde havia ali o objeto mais sagrado de Israel, considerado pelos judeus. Um objeto que era feito de madeira acácia, revestida de ouro, aonde na tampa, que é chamada de propiciatório, havia 2 querubins, um de frente para o outro. E ali era chamado a Arca da Aliança. Aquele objeto ficava no lugar de maior intimidade, no Santíssimo Lugar, aonde só quem tinha acesso a esse objeto era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Ele tinha que estar com a sua vida no altar, ele tinha que entrar, uma permissão de Deus, sacerdote escolhido, do sacerdócio levítico de Arão, escolhido pelo próprio Deus, para ter uma comunhão e levar a direção depois ao povo. Irmão, então era algo tremendo. Os sacerdotes que não estavam com uma vida alinhada, de acordo com a direção de Deus, ele era fulminado ao entrar no Santíssimo Lugar. Então você vai ver a história do tabernáculo percorrendo, Deus deu vitória, Deus habitava, sempre foi o desejo do coração de Deus a nos criar como imagem e semelhança, ter um relacionamento conosco. Você vai ver isso em Gênesis, onde Deus ele fala com Adão na virada da tarde, todos os dias. Ele tinha um relacionamento, uma comunhão com o homem. E isso foi perdido pelo pecado. Deus estabelece agora uma antiga aliança, agora o tabernáculo sendo feito, aonde a sua habitação habitaria no meio do seu povo. Então ali havia a presença de Deus. Vitórias, conquistas estabelecidas, porque Deus estava no meio do seu povo. Mas quando você olha para o tabernáculo de Moisés e você acompanha a história, quando o povo chega na terra da promessa, a arca do Senhor, quando acontece no episódio do sacerdote ali, ela é tomada, ela é roubada, por causa dos maus tratos, da falta de negligência, que Eli, o sumo sacerdote, teve em relação às coisas de Deus. Os seus filhos profanavam o templo, se desfrutavam das ofertas de uma forma ilícita, deitavam com as mulheres no templo, se prostituindo. Então Deus não se agradou e Deus permitiu que os inimigos filisteus viessem a tomar a arca. Eli foi chamado e acabou. Lá se foi a presença de Deus. Ele morre, o sacerdote. E depois desse momento, essa arca ela ficou na cidade chamada Siló, ou seja, não ficou mais em Jerusalém. E ela ficou esquecida durante anos. Então depois, ou seja, desse episódio de Eli, o distrato pela arca, não havia mais reverência. Eles usavam só a arca como um amuleto, tipo assim, isso aqui me protege, Quantas pessoas às vezes na casa de Deus têm usado o nome de Jesus somente como amuleto? Quantos têm tratado o próprio Deus somente como amuleto? Não, Deus é somente um amuleto. Você não pode esquecer que Deus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. E como é uma pessoa, Ele deseja se relacionar conosco como uma pessoa. Mas o povo perdeu essa reverência, perderam o temor a Deus, perdeu aquela comunhão, e usava somente a arca de Deus, o objeto mais sagrado, como amuleto para proteger dos seus inimigos. Como precisava ter uma guerra, colocava lá na frente da batalha para prevalecer. E a arca ali, ela foi esquecida depois de tantas coisas, de tantos maus tratos, ela foi esquecida, onde ela parou um dia na casa de Abinadab, e ela ficou lá. Então, esse tipo de tabernáculo, ainda que as mãos de Deus estavam ali, ainda que a bênção de Deus estava, foi criado pelo próprio Deus, inspirado por Ele, Deus não tinha desejo no seu coração de reedificar
o tabernáculo de Moisés. Aí você começa a ver a história. Você, depois de Davi, você vê o templo de Salomão, aonde ele é considerado as 7 maravilhas do mundo antigo. Meu irmão, muito ouro, muita prata. Segundo estudiosos, eu acredito que Salomão foi uma obra multibilionária. Era um homem riquíssimo. Meu irmão, tinha um luxo. Meu irmão, tudo revestimento de ouro. E você vê a história, o tempo de Salomão foi lindo. Deus ali estava operando. Falou: Salomão, se você for que nem teu pai, se você guardar, meu irmão, estarei contigo, meu irmão. E você daqui a pouco lá na frente, você vê esse templo sendo destruído, porque o povo se corrompe, o povo se afasta de Deus, entra na idolatria, começa a viver uma apostasia distante de Deus, começa a se distrair com tantas coisas, adorando os ídolos que próprios eles constituíram. E ali Deus permite o rei da Babilônia, Nabucodonosor, entrar em Jerusalém, destruir toda a cidade, porque o povo, o coração dele estava longe de Deus. Os inimigos prevaleceram. Babilônia, Nabucodonosor, rei de Babilônia, saqueia Jerusalém, queima a cidade, derruba as casas. Os muros que representavam a segurança de Jerusalém são queimados, lançados ao chão, quebrados, destruídos. O templo, que era a 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Salomão, ele foi lançado por terra. Os objetos do templo foram saqueados e levados, seus despojos de guerra, para a Babilônia. O povo foi levado em cativo e ficou escravizado 70 anos em Babilônia. Vocês estão pegando isso, gente? Eu estou contando tudo isso, mas eu vou chegar lá. 70 anos o povo ficou em cativo, porque o coração desse povo não estava mais inclinado para Deus. Nas mãos do rei Nabucodonosor, o povo começa a sentir saudade de Deus, começa a se arrepender, começa a fazer um autoexame, um check-up espiritual, e viu que a sua vida estava longe de Deus. Deus, por misericórdia e graça, promove uma nova leva para reconstruir Jerusalém. Os templos com profetas contemporâneos como Ageu, Zacarias, e ali Zorobabel vem, uma direção do próprio Deus, começa a reconstruir. Mas você vê lá na frente que esse templo também novamente é destruído. Queridos, entenda bem, por que eu estou falando isso? Porque esse templo também, Deus não tinha desejo de reedificá-lo, que era o templo de Salomão, suntuoso, maravilhoso. Sabe o que nós aprendemos aqui? Deus não fica impressionado com a nossa estrutura. Temos uma casa aqui bonita, graças a Deus ar-condicionado, tudo funcionando, temos salas. Mas Deus, Ele quer muito mais do que uma estrutura. Muitos de nós estamos vendo somente de aparência como o templo de Deus, somente a estrutura, somente uma casca. Mas como está o interior da sua vida em relação a Deus? Queridos, um casamento é estrutura. Você não casa sem amor. Qual é a essência do casamento? É o casamento em si ou é o amor que leva ao casamento? Desse casamento você vai promover um lar na sua casa, mas tudo começa com a essência, com o amor. Por que eu vou casar com uma pessoa que não ama? Agora, por que caso por amor? E na medida que o tempo eu começo a confiar mais na estrutura do que no próprio amor para aquela pessoa. E muitos se perdem na história, como muitos hebreus, israelitas se perderam na história, porque acreditavam que a estrutura vale mais do que o relacionamento com o Pai, o relacionamento com Deus. Eles não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Enquanto Deus, Ele fala que Ele tem desejo. Aqui fala aqui de Crônicas 28, 17, aonde Deus aqui, Ele dá a direção para Davi. O que é incrível, querido, porque Davi, ele queria construir um templo para Deus. Davi, no seu palácio, no seu reinado, tinha súditos, tinha servo, riqueza, ouro, prata. Meu irmão, tinha um exército, material bélico tremendo, tinha fama. Houve no coração de Davi, e Deus não permitiu Davi de construir o templo. Davi, na sua mão muito sangue. E aqui nesse texto, 1 Crônicas 28, ele diz: Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, líderes das divisões, serviço do rei, comandantes de 1000 e de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, juntamente com funcionários do palácio, os principais guerreiros, todos os soldados da lei. Meu irmão, ele faz aqui uma comissão, ele faz também uma assembleia, uma reunião, convoca a todos.
todos que estão com ele no seu reinado. E o rei Davi se pôs em pé e disse: escutem, meus irmãos, o meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Agora eu falo, Deus pediu a Davi? Adorador, ele dá aquilo que ele tem para Deus. Quando não tem nada, nada ele pode oferecer. Se não houver um desejo. Davi, ele é um homem tão apaixonado por Deus. Davi amava tanto o Senhor que ele estava no palácio, ele olhou, pensou na arca, a arca está aqui fora, trouxe ela, conseguiram, de que maneira ele trouxe essa arca? Mas ele olha para aquela arca e ele fala assim: eu tenho que construir um palácio para Deus agora. Não é justo eu morar nesse palácio aqui e a arca ficar debaixo de uma tenda humilde. O meu Deus, não é justo. E ele fala assim: olha, eu desejei, mas Deus falou comigo: Davi, você não vai construir porque na sua mão tem muito sangue, você é um guerreiro. Deixa essa obra que teu filho vai fazer, Salomão. E ele começa a dizer assim, eu queria colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus, fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse, ele fez plano, irmão, sonhava, olha que lindo: você não construirá um templo de honra no meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu dentre toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder da tribo de Judá, escolheu minha família entre os filhos de meu pai. Ele quis fazer-me rei de todo Israel e de dentro de todos os muitos filhos que me deu. Ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho e eu serei pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Olha só, Davi tinha um desejo. Acontece depois que Davi vem a morrer, Salomão constrói o templo, lindo, mas depois o povo se corrompe, esse templo é destruído, e Deus, ele não tinha o desejo de reedificar o templo, o palácio de Salomão, mas a tenda de Davi. Por quê? Porque a casa que Deus tem saudade, uma casa que tocou no coração de Deus de uma forma tremenda, ao ponto de usar o profeta e dizer: eu vou reedificar o tabernáculo de Davi. Na verdade, Deus não quer reedificar uma casa em si, mas a paixão, a adoração que Davi tinha por Deus. Que todos os gentios, que toda a sua igreja, a sua noiva, venha aquecer, venha restaurar essa paixão por mais de Deus. Esse é o desejo de Davi. Quando você olha para a história, quando a arca foi esquecida na casa de Abinadab, Davi agora foi levantado a rei. A promessa de Deus se cumpre na vida de Davi. Aquilo que Deus falou sobre o filho de Jessé, que estabelecia ele como rei, um homem que é segundo o coração dele, acontece a promessa. Davi, quando ele começa a reinar Israel, uma das primeiras coisas que ele faz é se lembrar de onde estava a arca. Quem foi antes do rei Davi? Saul. Saul reinou 40 anos, falava de Deus, o povo também falava que cria em Deus, mas nunca se preocupou de tirar a arca que estava na casa de Abinadab para levar para Jerusalém, para estar junto do seu governo, do seu reinado. 40 anos, mais de 40 anos, alguns estudiosos acreditam que antes do rei Saul, ela já estava esquecida em Siló. Saul reina 40 anos, não se importa, não se preocupa. Você vê o fim da vida de Saul. Mas Davi, quando estabelece a promessa de Deus se cumpre na sua vida, há uma coisa que queima no coração de adorador: eu não quero reinar sem a presença de Deus, eu quero buscar a arca. Quando você visita 1 Crônicas capítulo 13, do versículo 1 ao 13, você vai ver que Davi, ele prepara uma comitiva, ele busca saber onde está a arca da aliança, aquilo que representa a presença de Deus na casa de Abinadab. Ele prepara músicos, levitas, sacerdotes, eles vão numa comitiva para buscar a arca, porque Davi estava com uma intensa paixão pela presença de Deus. E quando ele chega na casa de Abinadab, ali aquele alvoroço,
Ali Abinadab tinha o seu filho Uza e Aio, e naquele momento ali que iam colocar a arca sobre o carro, colocaram sobre carros de boi, que a Bíblia fala, e aquele carro, quando começou a sair, o boi tropeçou numa pedra, a arca deslizou. Uza coloca a mão para a arca não cair daquela carroça, e ele é fulminado pelo próprio Deus. Uma rotura abre no seu peito, ele morre, porque a arca, ainda que Davi tinha boa intenção de trazer para Jerusalém, havia uma forma correta de transportar aquilo que era sagrado. Quantos aqui tem a presença de Deus dentro da sua vida? Diga glória a Deus. Você é a nova arca de Deus. E para mim trazer essa glória, a presença de Deus, não é de qualquer maneira que a gente carrega. Quando a gente tenta carregar a presença de Deus de qualquer maneira, a morte, a dor, a sofrimento, a juízo. Então Davi, ele fica alarmado, contristado, ele se frustra diante daquela situação, ele fala: meu Deus. Em 1 Crônicas 3 ele fala: como eu trarei a arca do Senhor? Ele sabia que havia algo de errado. Uza morre, ele fica penalizado com aquela situação, ele sofre, ele volta para a sua cidade de Jerusalém, para o seu palácio, e busca em Deus de que maneira deveria trazer a arca. Buscando nos escritos, ali aquela arca continuou lá, e havia um homem chamado Obed-Edom, que pegou aquela arca, permitiu ficar em sua casa, um homem simples. Houve um alvoroço, colocaram aquela arca lá, depositaram e deixa quieto, até que Deus nos dê a direção de que maneira eu terei, olha o desejo, de que maneira eu terei a presença de Deus. Querido, escuta isso. Uma morte, algo terrível aconteceu. Se a outra pessoa aconteceu aquele episódio, deixe isso de lado e abra mão. Querido, quantas pessoas cristãs por menos estão abrindo a mão da presença de Deus? Algo terrível, uma morte de um homem. Talvez ele poderia dizer assim: porque Deus não quer ficar junto comigo. Eu quero ter a sua presença para governar Israel. Eu quero porque eu amo esse Deus, eu sou apaixonado e reconheço que tudo que tenho foi Ele que me deu. Davi não estava interessado na caixa de madeira de acácia revestida de ouro. A Bíblia fala que a nuvem de glória, o Shekinah de Deus, é como a nuvem azul que ficava entre os querubins e pairava sobre a arca. A vontade de Davi não era a caixa, não era o objeto em si, mas era aquela nuvem azul que representava a presença de Deus. E ele pergunta como ele não desiste. Ele insiste, ele vai buscar de alguma maneira, porque ele não abre mão da presença. E daqui a pouco ele fica sabendo que a casa de Obed-Edom, onde a arca estava, Obed-Edom estava prosperando de matar o fome. Se você estudar a vida desse homem Obed-Edom, tu vai ver que a vida dele prosperou em todas as áreas. Se tornou porteiro do templo, daqui a pouco ele guardava a arca. O cara cresceu ministerialmente, o cara foi abençoado em todas as áreas. Sabe por quê? Ele abriu a sua vida, a sua casa para a presença de Deus. Davi fica sabendo: olha, não, eu também quero essa presença, não vou abrir não. Amo muito Obed-Edom, mas eu quero a presença de Deus do meu lado. Davi vai lá, faz as coisas de uma forma correta, ele volta, meu irmão, e quando chega em Jerusalém, ele faz uma festa, dançando como um doido, né? Ele dança ali animado, tira aquelas roupas, vestes reais, fica com aquele camisolão branco que está debaixo das vestes, dançando, celebrando a presença de Deus, porque ele conseguiu ter a presença de Deus. Mas Davi, quando chega a arca, coloca em Jerusalém, eu não tenho o templo de Moisés, não tem aqui departamento, átio, santo, não. Sabe o que ele faz? Ele monta uma tendinha, e da cabeça dele, sabe o que ele faz? Ele não pediu nada disso. Ele fala: eu quero fazer um turno de adoração, eu quero que homens, os levitas aqui de Israel, Asaf, Gedudum, todos os salmistas aqui, os levitas, eu quero que vocês façam turnos aqui. Vai entrar uma equipe, vai entrar outra equipe. Vocês vão adorar a presença de Deus 24 horas por dia, em 7 dias na semana. E isso levou mais de 30 anos, continuamente. Sabe o que é isso, irmão? Você adorar a presença dele. Vê um grupo, e quem era? Qualquer um, na cabeça dele. Não era o sumo sacerdote, não. Tinha sacerdote, tinha levita, qualquer um. Monta um grupo. Eu quero que você adore espontaneamente, com alegria. Meu irmão, era festa. Eles dançavam diante da arca, eles festejavam, eles se alegravam, cantavam.
Imagine Davi olhando do céu palácio, e aquela arca lá distante naquela tendinha, o povo celebrando 24 horas na sua casa, ouvindo o povo louvar, adorar a Deus. Não é difícil entender porque Deus, Ele deseja retificar a tenda de Davi, e não o templo de Salomão, e não o tabernáculo de Moisés. Por mais que as mãos de Deus estavam ali, por mais que a bênção de Deus, por mais que tudo isso foi inspiração de Deus, mas Deus desejava, era uma tenda de Davi. Porque Deus não estava preocupado com a estrutura, querido. Deus está preocupado com o conteúdo. Deus não está preocupado com a tua aparência, meu irmão, ou quantos anos você tem igreja, se você é um novo ou um velho convertido. Deus está preocupado com aquilo que é no teu interior. Se você é um apaixonado por Ele, por Jesus, pela pessoa do Espírito Santo. Porque eu sou isso, eu faço isso, assado legal, meu irmão. Mas o seu ser não pode ser maior do que o seu fazer para Deus. Não é difícil compreender, porque Deus deseja reedificar o tabernáculo, que não é uma tenda, mas é o fervor da paixão, é o fervor da adoração, o fervor do amor por mais de Deus, querido. E Davi fazia essas coisas de uma forma desinteressada. Sabe por quê? Ele já era rei, a promessa tinha se cumprido. Ele poderia, Deus me fez rei, já cheguei onde eu quero, deixa a presença lá, ficou esses anos todos, fica mais 40. Davi já tinha tudo. Davi tinha palácio, tinha fama, tinha poder, tinha veste, mas ele não abriu mão daquilo que era primário na sua vida, da presença de Deus. Davi, quando você olha para a vida dele, querido, fica fácil de entender porque Deus quer edificar novamente o tabernáculo de Davi. Davi era uma pessoa generosa com Deus. Davi tinha desejo de construir um templo que nem Deus pediu a ele. Aí Deus falou assim para ele: não. Ele falou: tudo bem, Deus, mas uma coisa eu vou fazer, o meu ouro prata eu não vou construir, mas vou dar guardado o meu tesouro para Salomão construir. Pessoa desapegada. Quando ele estava na ilha de Araúna, em Samuel 24, ele teve desejo de oferecer um holocausto ao Senhor. Ele não tinha nada, não tinha uma eira, não tinha um terreno, não tinha bois para oferecer uma adoração ao Senhor. Ele chegou: eu quero fazer uma adoração a Deus, eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor. Araúna, sabendo que Davi era rei, fala assim: meu rei, essa eira aqui é minha, eu tenho boi, eu tenho lenha, eu tenho tudo, pega, tudo é teu, você é rei, eu te dou, sem você pagar nada. Não, ele fala: não, eu não quero dar coisa alguma, meu Deus, que não tenha valor. Você me diga que é o preço que eu quero pagar. Irmão, isso é um adorador de Deus. Davi, ele não desistiu da presença. Davi, ele perseverou, fez de tudo para ter mais de Deus na sua vida. Davi era generoso. Davi queria mais de Deus. A estrutura, querido, não impressiona Deus. Seja aquilo que nós fazemos. Quando você vem para um culto, não venha com motivação somente de ouvir uma boa palavra. Quando você vem para o culto, não venha com motivação de ouvir um bom louvor, mas vai fazer todo sentido quando você vem para o culto para buscar mais de Deus sobre a sua vida. O resto é uma consequência. Essa é a casa que Deus, Ele tem saudade. Se Deus é saudoso, a casa que Ele deseja habitar é a tenda de Davi. Simples, humilde. Davi, não precisa fazer templo nenhum para mim agora não, Davi. Continua com essa paixão fervorosa, que isso muito me agrada. Ah, meu Deus, essa palavra mexe comigo, irmão. Como a gente precisa melhorar muito, irmão. Quantas pessoas estão se conformando com uma vida tão aquém? Fala comigo. A memória, a comunhão
Fala, memória, intimidade, comunhão é maior do que a estrutura. O que adianta você morar numa casa linda e viver um inferno? Meus filhos desejam casar, incentiva. O que leva um casamento? É o amor. Se eu não alimentar isso, perde o sentido, irmão. Quando a casa, eu estava lendo o livro de Tommy Tenney, um evangelista americano, pastor, e eu estava estudando sobre esse assunto. Deus me levou de um livro que eu comprei há muitos anos. Meu estudo já feito. Aí o Espírito Santo falou: procura aquele livro. Eu fui na minha estante, que eu tenho muitos livros. Eu comecei a procurar, não achei, faço isso na minha cabeça. Daqui a pouco procura novamente. Olha para cá. Quando eu olhei, estava ali o livro na minha frente. E o tema do livro: a casa favorita de Deus. Cara, quando eu comecei a ler o livro, eu falei: meu Deus, eu vi meu espírito, está tudo aqui que eu estou botando aqui. O cara está falando a mesma língua. E uma coisa interessante, querido, que eu quero compartilhar com vocês, que a estrutura em si é bom, mas não é a coisa mais importante. Eu particularmente, eu vivi aqui na minha infância em Olaria, quando eu era pequeno. Meu pai começou a vida aqui com muita dificuldade, a gente passou algumas necessidades, às vezes deixava de comer alguma coisa para dar para os filhos. Tinha uma casa aqui. Ele começou a trabalhar na Caixa Econômica Federal, início de vida difícil, as coisas começaram a acontecer. Mas minha infância não foi legal. Eu não tenho memórias boas da minha infância. Eu era pequeno, minha irmã também, um defendia o outro. Porque aqui nessa comunidade na época, havia um grupo de os maiores, adolescentes, jovens, pessoas ruins. E quando encontrava crianças menores, tomava brinquedo, roubava bicicleta. Isso era constante. Então a gente brincava, eu particularmente brincava, me lembro muito bem disso, lá na minha caixinha de memória, que a gente brincava meio que assustado, porque a gente não sabia da hora que veio aquele grupo para tomar nossas coisas. E às vezes a gente tinha que correr para dentro de casa, a gente morava no segundo andar. Então passei, não tenho muita memória boa dessa casa. Meus pais, o pai ficou promovido, cresceu na Caixa Econômica, e ele conseguiu comprar um apartamento de Jacarepaguá, meu irmão, um excelente apartamento, 3 quartos. Eu digo que a cozinha daquele apartamento deve ser o tamanho da minha sala e minha cozinha junto. Né, filho? Enorme. Apartamentaço. E ali começou um problema com meu pai e com minha mãe, porque minha mãe teve um problema muito sério com a minha avó. A minha avó, ela conseguiu levar a minha mãe para fazer um aborto sem saber. Porque minha avó era muito radical, veio lá de Portugal, achava que meu pai tinha que ter só poucos filhos, um filho no máximo. E minha mãe, ela foi fazer, ela marcou o exame, ela estava fazendo um aborto sem saber. Uma pessoa com completa ignorância, já que meu pai ficar endividado, pessoa sem noção. Aquilo ali trouxe um problema para a vida, o relacionamento do meu pai e para a nossa casa muito grande, que levou anos. Meu pai, pelo seu lado, tinha pena da mãe, estava entre a esposa. E aqui houve um grande rompimento, muitas feridas, e começaram a ter muitas brigas. Então, no casamento, que era bacana, muito legal, mas eu não tenho boas memórias daquela casa. Muita enfermidade, o pai ficou enfermo, sofreu 10 anos de enfermidade, indo e voltando para o hospital. Muitas vezes eu estava com ele, minha irmã já era casada, passei muito tempo dentro de hospital. Minha avó tentou me abortar também, só que não conseguiu, porque minha mãe passou por um. E não tive lembranças boas ali, mas teve um momento que meu pai teve um apartamento em Maricá, junto com o Jacarepaguá. Comprou tipo uma casa de praia, vendeu devido à enfermidade, ele precisou de dinheiro para pagar a cirurgia médica. E aquele tempo foi um dos melhores momentos. Ali tinha comunhão, eu me lembro até do cheiro do pãozinho que a mãe me fazia. Era um pãozinho de fubá. Eu ia comendo um carro com a minha irmã, aquele enroladinho de fubá. Quando toca alguma música daquela época, me remete para aquele lugar. Alguma música eu ouço, caramba, eu era pequenininho, escutava lá no apartamento de Maricá, a gente tomava aquele café em frente para aquela praia. Ali eu via comer com meu pai, com a minha mãe, a humanidade, brincávamos juntos. Aquele apartamento não era grande, não era essas coisas não. O importante não é a estrutura, o importante é a comunhão, a intimidade, o amor. Porque quando isso se perde,
as coisas perdem o seu valor. Não adianta você estar vestido muito bem, estar bonito aqui, se a gente perdeu essa intimidade com Deus, se a gente perdeu esse amor. Então várias situações aconteceram e isso nos remete. Eu sei que algumas das vezes eu fui lá, poxa, vou passar por lá, aí fica aquela memória guardada, onde eu levei minha filha, meu filho, minha esposa. Eu conversei com ela, poxa, eu morava aqui, ali, pô, tinha apartamento ali. Ele ficou legal, pai, mas não senti o que eu estava sentindo. Eu estava vendo isso no livro, é verdade, irmão. Sabe por quê? E nem pode, porque eu que vivi a história. Eu que vivi a história. Eles não viveram aquilo que eu vivi. E isso é comum. Então, da mesma forma, qual a sua história com Deus? Da mesma forma, Deus ele tem saudade, querido, do nosso primeiro amor. Deus ele tem saudade de como você era, como você o conheceu, como você era tão fervoroso, como você estava disposto a servir a Deus e entregar verdadeiramente a sua vida a Ele. Quando você entendeu, Senhor, não, eu sei que o Senhor tem um propósito, eu quero ver o teu propósito. Mas na medida do tempo, parece, tudo era tão perfeito, bonito, suntuoso, a estrutura estava legal. E Deus está falando que tem saudade da tenda de Davi. Deus tem saudade do primeiro amor. E Deus ele te chama mais para perto, irmão. Deus ele me chama para mais perto. Como estou entendendo essa mensagem? Diga glória a Deus. E quando ele fala aqui em Apocalipse, nós já falamos sobre esse tema aqui, eu fico vendo a história. Deus ele deseja tanto se relacionar conosco. Escute bem, por que o véu se rasgou? Porque além de nos salvar, Deus ele removeu o pecado da nossa vida. Ele podia só te salvar. Por que o véu rasgou? Porque Deus não se contenta somente com uma visitação de culto. Deus quer ter você integralmente. Se era para ter vocês uma vez ou outra, Deus não precisava rasgar o véu. Porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá. Sabe que eu vejo isso? Deus facilitou o nosso relacionamento. Deus, em toda a história, Ele fez de tudo, quebrando barreiras, protocolos, rompendo situações, para que o homem tenha livre acesso a Ele. Por isso que Deus odeia o pecado, porque o pecado nos afasta dEle. O pecado rompe o nosso relacionamento, rompe com a nossa intimidade. Então quando você olha para a história, eu vejo aqui Apocalipse 3, 15, 20 diz: conheço as tuas obras. Já lemos isso aqui semana passada, retrasada. Quem és frio nem quente, quem dera fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Deus está falando, por você não ser frio e quente, mas morno, é meu termo. Como diz, rico sou, estou enriquecido. Estrutura. Igreja de Laodiceia é uma igreja rica, né? Igreja rica, pomposa, Laodiceia. Rico sou, estou bem de vida, já alcancei a promessa. Para que presença? Sou casado, tenho filho, minha vida está bem, indo de melhor. Glória a Deus por isso. Para quê? E ele diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Deus fala, a leitura de Deus, o check-up de Deus. Você não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deus não está falando de estrutura física. Ele diz, aconselho de mim que compres ouro. Ele fala, esse ouro que você tem aí, para nada vai servir para você. Compre aquilo de mim que tem valor para a sua vida. Existem os valores que são inegociáveis, como comunhão, como a sua adoração, como viver para Cristo, viver o seu propósito em sua vida. Davi, meu irmão, foi chamado um homem segundo o coração de Deus, não foi à toa. Foi o único homem na Bíblia, nas Escrituras, que Deus denominou o homem segundo o meu coração. E essa palavra sentido meu coração significa no original um coração como o meu. Deus ele é apaixonado por cada um de nós, mas Deus também deseja que a sua noiva seja apaixonada por Ele. Aconselho de mim compre colírio, porque Laodiceia fabricava colírio, e fala, esse colírio que vocês fabricam aí não é esse que eu estou falando não, é um colírio espiritual.
para que vocês vejam aquilo que realmente vale a pena, aquilo que tem valor. E ele diz: eu repreendo e castigo todos quantos amam, se for zeloso e arrependente. Eis que estou à porta e bato. Querido, veja bem, eis que estou à porta. Fiz aqui, igreja Laodiceia, está aqui, culto, louvor, adoração, como nós falamos. Jesus do lado de fora, um dia ele esteve do lado de dentro, agora ele está do lado de fora e está batendo para entrar. Louvor, adoração, estrutura, legal. Eu sou a igreja, você é a igreja. E ele fala para essa igreja: olha, estão dizendo que são ricos, estão dizendo que sabe discernir as coisas, sabe resolver o problema de vocês, a dor da sua vida, é isso? Vocês enxergam tudo, na verdade, são também. Aconselho que você compre colírios de mim. Aconselho que você venha buscar verdadeiros valores que você precisa. E ele ali, ó, Jesus batendo. Por que Jesus não mete a mão na tranca e entra? Por que Jesus não mete a mão na maçaneta? Eu vou entrar agora e vou arrombar. Porque Jesus, ele é noivo. Não é conveniente o noivo entrar em algum lugar que a noiva não permitir. Ele pede, ele bate na porta: deixa eu ter comunhão com você novamente, deixa eu ter intimidade, deixa eu me relacionar com você. Sabe por quê? Essa chave ele doou para nós. Mateus capítulo 16, versículo 19, Deus falando com Pedro: Pedro, eis que estarei a chave, tudo quanto você ligar na terra será ligado no céu. Aleluia. Tudo quanto você desligar na terra será desligado no céu. Deus me fez habitação, eu sou templo. Ele fez eu de casa, e agora eu te dou a chave. Agora você liga quando você quiser. Como está pegando isso? Você liga o céu quando você quiser. Você abre a porta para o noivo entrar. O noivo está lá de fora. Agora a questão é, pega isso aqui: até quando o noivo ele vai ficar batendo na tua porta? Cantos capítulo 5, 5 e 6. Pega isso aqui. Cantares de Salomão: levantei-me para abrir a porta, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos vertiam mirra, perfume, na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza, procurei, mas não encontrei. Eu chamei, mas ele não respondeu. O noivo bate na porta, insiste algumas vezes. Aqui, essa noiva em Cantares demorou, e quando ela se tocou, talvez não tinha o que fazer agora. Eu vou abrir a porta para ele. Sabe o que só ficou na maçaneta? A fragrância do perfume. O noivo já tinha partido. Eu estava conversando lá em casa semana. Estamos casados há um tempo. Eu falo: quando o marido chama, vamos dormir, você sabe o que ele está dizendo. Às vezes não é só sexo, não, irmão. Intimidade não é só sexo. Conversar, estar junto, estar com o desejo de estar junto com aquela pessoa. Mas o que acontece às vezes com muitos casais? A pessoa não pega isso. Sabe por quê? Eu tiro meu sapato, levanto meus pés, coloco num puff, né? Logo agora que eu estou acomodada, que eu estou distraído, talvez vendo a televisão. Isso não acontece com várias pessoas. Mas é assim que às vezes nós tratamos Jesus. Quando estamos acomodados, descansados, distraídos com muitas coisas, o amado está batendo a porta. E Deus falou isso comigo. Deus falou comigo essa semana através dessa lição. Quando chama,
logo agora. E a gente perde um momento de intimidade com aquela pessoa. Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. O cheiro da mirra ficou. Quantas pessoas estão somente se preocupando com as estruturas e deixando o amor na sua casa? Escute, já viu situações quando às vezes a separação só fica o cheiro da fragrância do travesseiro porque foi embora aquela pessoa? Por falta de comunhão, por falta de intimidade, por falta de preservar daquilo que tem valor. Eu não sei quanto a você, mas a gente não pode brincar com isso, porque isso é sério demais. Às vezes partiu, demorou muito, o noivo foi embora. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Davi mudou o conceito de adoração, irmão. Ele estava acima do que o sacerdote levítico dizia, porque na época do tempo de Moisés, o tabernáculo, pessoas até fulminadas, porque todo mundo estava dançando de volta à arca, e Deus permitindo. Como é que pode um negócio desse? Deus conhece o coração de um verdadeiro adorador, meu irmão. Aleluia. Se Deus não tiver você por inteiro, meu irmão, não serve. Se teu coração não foi inteiro para Ele, não serve. Quem é que quer casar com uma pessoa pela metade? Quem é que aceita aqui um casamento, a pessoa que se doa para você somente pela metade? Você casaria com alguém assim? Só se você for louco. Por que com Deus tem que ser diferente? Por que com Deus a gente tem que oferecer somente migalha e resto? Seja o nosso tempo, seja da nossa vida, seja da nossa atenção. Explica aí. Quando estou pegando, diga glória a Deus. E por isso que Deus fecha minha palavra essa noite dizendo, João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Em toda a história, meu irmão, em toda a história, você vê em Gênesis Deus buscando relacionamento com o homem. Você vê lá na Santa Ceia do Senhor, aonde representa a comunhão de sentarmos à mesa. E falamos semana passada, será que no meio da comunhão memorial, ou seja, a estrutura é montada, o pão e vinho, toda beleza, mas será que estamos sendo verdadeiros dizendo, Senhor, eu tenho comunhão diária com o Senhor? Ou estou sendo hipócrita? Meu irmão, nós temos que parar e despertar e entender que no momento do culto é somente um petisco que é oferecido como você vai para o restaurante. Eu amo petisco, adoro ovo de codorna, aquela azeitona, né? Aquele petisco, meu irmão, é legal, tem o seu valor, mas o prato principal, o teu relacionamento, a sua intimidade com Ele diariamente. Deus tem coisas grandes para nós. Não podemos ser uma igreja conformada, uma igreja fria, estática, uma igreja que vive no anonimato, sem expressão, que não produz fruto, mas uma igreja inconformada, porque a conformidade, como aprendemos, vem do mundo, mas a transformação vem do céu. Não seja conformado, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aleluia! Em Ezequiel, você vê Deus no livro dos profetas, Deus chamando o homem para a comunhão. Ezequiel dá uma visão para Ezequiel, chama ele dos rios das águas purificadoras. Depois você vai ver Deus chamando o homem. Vem, Ezequiel, as águas estão no tornozelo, vem, está no joelho, vem, está nos lombos. Chegou um ponto que o homem estava sendo conduzido pelo próprio Deus. Mas em todo o tempo Deus faz o convite, quem tem que ir ao homem, não Deus até o homem. Porque não é conveniente o noivo arrombar, o noivo entrar pela porta sem ter licença.
Deus é acima do nosso livre-arbítrio. Ele somente bate e fala: ó, alô, estou usando a boca do profeta, estou usando a boca do pastor. Se você é homem de Deus, leva a sério aquilo que Deus está falando, meu irmão. Não é para você ter mais um culto, não é para você ouvir mais uma mensagem, é para você ter mudança de vida. A nossa vida não pode estar pior do que o nosso início, tem que estar melhor. Quando mais aprendo de Jesus, mais dependente me torno. Quando mais aprendo desse Deus, mais apaixonado eu sou por Ele. Estou mais de 20 anos na sua presença, mas Deus tem o poder de me quebrantar a cada momento que eu leio a palavra. E eu não quero perder nunca isso, meu irmão. De chorar vendo as escrituras, de Deus me falar no meu espírito, de sentir a tua presença. E como devemos ansiar por essa manifestação da sua presença, pela presença dele, não somente pela manifestação. Porque manifestação você pode ter no culto, mas a presença você carrega. Deus é o nosso tudo. Você vê em Gênesis, você vê no livro dos profetas, você vê no Novo Testamento, a Santa Sé, e você vê em Apocalipse Deus batendo na porta, quebrando tudo aquilo que tenta nos impedir a parte dele, ele já fez. Resolveu o problema do pecado, rasgou o véu de cima a baixo. Quantos nós falamos de avivamento e não temos comunhão com o avivador? Quantos nós desejamos salvação, mas não queremos o Salvador? Quantos nós queremos os dons, mas não queremos o doador? Onde está o nosso coração, igreja? Se Deus nos visitasse nessa noite, qual é a palavra que Ele liberaria para você como igreja de Cristo? Se isso não te preocupa, não te importa, porque você não é uma noiva legítima dele. Porque a noiva é apaixonada pelo noivo, aquilo que ele pensa tem peso. Tem peso. Isso aqui é uma igreja que pode representar uma pessoa. E deixa eu te contar uma coisa bem bonita aí para você, ficar bem contente. No período que Davi reinou, que ele botou essa adoração 24 horas por 7 dias durante mais de 30 anos, a história de Israel foi o tempo que Israel mais teve conquista na história. Foi o tempo que Israel mais prosperou, aonde Deus dava vitória e abatia todos os seus inimigos. Foi um dos melhores momentos de Israel. Sabe por quê? A chama da adoração da comunhão estava acesa. Agora Davi, a motivação dele não era essa, mas era a presença. Pastor, você está dizendo que é pecado pedir? De maneira nenhuma. Você tem que pedir. Você tem que pedir. Deus tem bênção para os seus filhos. Mas antes de tudo, peça por mais da sua presença. Escute, querido. Intimidade com Deus gera a bênção de Deus. Agora, a bênção não significa que você tem intimidade com Ele. Quando eu entrego a minha vida a Deus, meu irmão, a bênção de Deus, ela me acompanha. Eu não preciso nem seguir. Eu, como pastor, eu vejo pessoas, até familiares meus, pessoas que, amigos que se distanciaram do Senhor. Meu irmão, que caos. Como me dói. Eu fico olhando, meu Deus, quantos anos perdidos de vida agora nas mãos do inimigo. Meu irmão, nada dá certo. É uma vida, irmão. E às vezes não valoriza quando a gente está na presença de Deus. Pastor, mas minha vida está vendo, está muito legal. Como é que está a sua comunhão com Deus então? Intimidade, relacionamento com Ele. Oh, meu Deus. Deus tem prazer de abençoar a sua noiva, seus filhos. Deus tem prazer, irmão. Mas a bênção não significa que você tem comunhão e intimidade com Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus.